Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Lemos, eu sou comentarista burro e esse é o segundo episódio da série Comentários Burros. E hoje eu escolhi analisar o jogo Wolverhampton 2, West Ham 3, vitória do time londrino pela Premier League. Bom, começar falando sobre o time da casa. O Wolverhampton fez uma excelente partida, por mais que tenha perdido, e sua estrutura base foi praticamente um 2-4-1-3. O Ruben Neves fez o principal papel na saída de jogo, participando em diversas posições laterais que eu vou mostrar mais lá na frente. E o Podence, o Pedro Neto e o Adama foram os principais jogadores ofensivos. O Podence e o Pedro Neto com maior liberdade para flutuar no ataque, e o Adama mais preso à ponta por ter grande explosividade, grande velocidade e grande força física. O William José não fez uma boa partida, ele vem tendo dificuldade para se firmar na Inglaterra, ainda não marcou nenhum gol desde que saiu da Sociedade. Bom, vamos exemplificar como se deu a estrutura ofensiva do Wolves na partida. Bem, aqui nesse lance tem uma especialidade nele, que é o fato do Podence estar invertido de posição com o Dendoncker, que eu vou usar para descrever como o Dendoncker também se lançou ao ataque nessa partida e foi efetivo, tanto que marcou um gol, mas isso será comentado mais lá na frente. Bom, aqui a gente vê os dois zagueiros, o Cody e o Saiz, os dois volantes aqui lá na frente, os laterais mais para frente, o Aït-Nouri e o Semedo aqui pela direita. O Aït-Nouri não aparece, mas ele está lá na frente. Aqui o Pedro Neto. E foi basicamente isso, os dois zagueiros atrás, os dois volantes à frente, geralmente um pouco mais próximos, mas essa foi basicamente a estrutura base do Wolverhampton no jogo. Aqui falando um pouco sobre como o Wolverhampton se comportou defensivamente, e eles não fizeram uma pressão muito intensa, muito duradoura, como foi a do Frankfurt contra o Dortmund que eu falei no vídeo passado. Eles, quando optaram por pressionar, eles procuraram congestionar os lados do campo para evitar que o Nobel ou o Cresswell ou qualquer outro passador do time se ligasse ao Lingard, ao Masuaku no corredor esquerdo, e que foi o principal canal de jogo do West Ham na partida. Aqui a gente vê 5 jogadores do Wolverhampton no lado esquerdo, preenchendo esse lado do campo, impedindo que o West Ham conseguisse desenvolver seu jogo por ali. Falar um pouco agora do papel do Ruben Neves na saída de jogo. Ele participou em todo o campo, entre o ofensivo e o defensivo. Ele foi presente tanto na direita, aqui como vemos nessa cena, quanto na esquerda, como vemos nessa. Aqui ele meio que compôs uma linha de 3 atrás, ou uma lateral esquerda, e ele vai dar um lançamento para o Podence e liberdade para o Aït-Nouri aqui pelo corredor esquerdo. E o lançamento é uma arma, talvez a arma principal do Wolverhampton. E aqui eu estou mostrando outro lançamento e eu vou mostrar mais outro. Esse aqui é o Podence que dá no campo defensivo para o Pedro Neto no campo ofensivo. E aqui a gente vê o Podence, que é o meia avançado, mas com liberdade para vir aqui atrás e dar um lançamento, por exemplo. Aqui a gente vê o Saiz dando um lançamento para o Adama Traoré. E vamos falar agora sobre o West Ham, o vencedor. Bom, ofensivamente o West Ham tem um trio de ataque bastante móvel, com bastante mobilidade. O Lingard pela esquerda, mas também fazendo o centro do campo. O Antônio, que é o centroavante, mas na verdade ele se desloca o tempo inteiro, procura as pontas, procura jogadas, procura tabelas com os dois homens de trás, que é o Fornals, que é um espanhol que atua pela direita, também com liberdade, mas não tanto quanto o Lingard. Pela esquerda a gente vê o Masuaku, que é o ala esquerda, que ele ataca bastante. Ele é praticamente um ponta, ele faz bastante a profundidade aqui e também ataca um pouco por dentro. Ele tem muita essa liberdade por conta do Nobel, que é um volante que se atém mais no lado esquerdo do campo, óbvio que ele também parte para o lado direito, e ele é o principal articulador de jogadas do West Ham. Ele é o principal armador, ele dá a maioria dos passes, ele é o maestro dos Hammers. Do lado direito a gente tem a dupla tcheca aqui, o Coufal e o Souček, e o fato do Souček ser um meio-campista que pisa bastante na área, que ataca bastante o espaço, faz com que o Coufal
ataque com mais moderação do que o Masuaku, não suba tanto e seja mais um lateral do que um ala ponta. Vamos falar sobre o principal jogador do West Ham, que foi o Jesse Lingard, que participou dos 3 gols e desde que saiu do United para a equipe londrina renasceu. No United já estava passando por momentos difíceis, seus problemas extracampo claramente afetando o seu futebol. Uma história muito triste que é a vida do Lingard, eu não vou comentar aqui, vou me até ao jogo, mas recomendo que pesquisem, é uma história bem triste e vai fazer vocês ficarem felizes com a volta por cima que ele está dando no clube londrino. Bom, nessa partida ele participou dos 3 gols e desde que chegou ao West Ham, ele é o jogador da Premier League com mais participação em gols. São 8 jogos, 6 gols e 3 assistências. Aqui são a forma que ele participou dos 3 gols na partida de hoje. O primeiro é ele quem marca, ele faz uma belíssima jogada no contra-ataque e faz o gol, o primeiro gol do jogo. No segundo gol, ele recebe um belíssimo lançamento do Cresswell, que é um lateral esquerdo que está sendo improvisado, não diria improvisado, ele está sendo usado na zaga esquerda e está jogando muito bem. Ele dá um belo lançamento aqui para o Lingard e o Lingard faz a finta bonita aqui, o driblaço em cima do Nelson Semedo e ele não consegue concluir, mas ela cai nos pés do Masuaku, fazendo aqui a profundidade que ele provém ao West Ham. Ele vai cruzar para o Pablo Fornals, que vai marcar o segundo gol. O terceiro gol é uma jogada totalmente individual do Lingard, ele faz uma belíssima jogada, enfileira aqui 5 jogadores do Wolverhampton, e ele vai tocar para o Bowen, que entrou no lugar do Antônio, que saiu de lesão aos 32 minutos. Aqui o segundo gol. E aqui o primeiro gol do Wolverhampton, no apagar das luzes do primeiro tempo, bem no final, que revitalizou o Wolverhampton, que estava jogando muito bem, mas 3-0 reduz um pouco as esperanças de um time no jogo. E esse gol foi para dar chances ao Wolverhampton empatar ou virar o jogo no segundo tempo. Bom, o gol é uma linda jogada do Adama Traoré pelo corredor esquerdo. Ele dribla vários jogadores e quando chega à linha de fundo, cruza na cabeça do Dendoncker, volante que pisa na área, como eu disse anteriormente. Ele subiu bastante ao longo do jogo. Ele dá um belo cabeceio e vira o primeiro tempo no placar 3-1 a favor dos visitantes. Bom, falar agora da estrutura defensiva do West Ham, que limitou bastante a principal arma ofensiva do Wolverhampton, que são os lançamentos. E como isso aconteceu? Bom, o desenho básico dessa defesa londrina é um 3-4-3. Aqui na frente varia um pouco, o Fornals se adere a essa linha e o Lingard e o Bowen. O Bowen, que entrou no segundo tempo, que foi quando ficou mais claro para ver essa defesa, que o West Ham recuou um pouco, mas bom, o Lingard e o Bowen tem mais folga na marcação. Quando eles participam é mais pressionando os zagueiros, que não aconteceu muito, e quando aconteceu foi mais por parte dos dois e o Fornals. E bom, como que isso evitou os lançamentos? Por que isso foi efetivo se eles mal pressionavam? Bom, o Masuaku e o Coufal, eles na maior parte do tempo compõem essa segunda linha. O Coufal, ele recua um pouco mais que o Masuaku e participa mais dessa última linha de marcação. Mas e aí? Bom, os pontas, eles ficam aqui entre o ala e o zagueiro aberto. E isso limita muito o espaço deles para progredir depois que recebem o lançamento e para dominar, porque eles estão sempre disputando um curto espaço com 1 ou 2 jogadores. E isso faz com que os lançamentos sejam meio ineficazes. E o Nuno Espírito Santo, enxergando isso, volta para o segundo tempo, fazendo uma substituição que fez a diferença no placar. E a gente vai ver o segundo gol um pouco mais lá na frente, que foi botar o Fábio Silva, um atacante, um centroavante, e sacar o Podence, que também foi por questões físicas, porque o Podence estava um bom tempo sem jogar. E por que a entrada de mais um atacante do Fábio Silva faz com que os lançamentos se tornem efetivos? Não é porque ele é de grande estatura e vai disputar as bolas no alto. Não, também por isso, mas não é esse o fator principal. O fator principal é, com ele ao lado do William José na área, gera mais uma preocupação nessa zona, na grande área, para os zagueiros. Então, dando mais essa preocupação, em tese, gera mais espaço, gera mais brechas para os pontas atacarem essa zona entre o ala e o zagueiro e receberem os lançamentos. E os pontas, Pedro Neto e Adama, eles voltaram com um posicionamento invertido
no segundo tempo. Isso durou pouco tempo, logo eles voltaram, mas a mexida do Nuno Espírito Santo, botando o Fábio Santos, Fábio Santos lateral do Corinthians, perdão, o Fábio Silva, deu maior liberdade ao Pedro Neto pela saída do Polis. E o Pedro Neto flutuou bastante no segundo tempo aqui no corredor central. E o segundo gol sai de um passe dele por ali. Eu vou mostrar mais lá na frente. Aqui é o desenho básico aqui depois da mexida, os dois atacantes, os dois pontas e os dois volantes. Aqui a cabeceira, né, Sousa Semedo e o Aitnui aqui, fazendo o 2-4-2-2, que se tornou o esquema após a mexida. E aqui o segundo gol. Bom, o segundo gol ele ocorre por um lançamento do Pedro Neto aqui na faixa central do campo para o Fábio Silva, que entrou e por um lançamento marcou um gol. Ou seja, a mexida do Nuno Espírito Santo deu muito certo. E como que o Fábio Silva encontra esse espaço? O Cresswell se adianta, ele se une aqui à segunda linha de marcação. O Fábio Silva enxergando isso, corre nas costas dele, e o Pedro Neto dá um belo lançamento, e o Fábio Silva, ex-Porto, tô aqui com a camisa em homenagem a ele, faz uma belíssima finalização na meta do Fabianski, e o Wolverhampton ficou mais vivo do que nunca no jogo. E a partir desse momento o Wolverhampton martelou o West Ham bastante, mas não conseguiu marcar o gol. Por mais que tenha jogado muito bem, não conseguiu reverter esse domínio num placar favorável ou igual. E outra mexida do Nuno Espírito Santo que eu gostaria de destacar é a entrada do Vitinha no lugar do William José, botando mais um meio campista aqui, voltando o Pedro Neto mais à ponta, o que não quer dizer que ele perdeu a liberdade, não, ele continuou tendo liberdade para flutuar. Inclusive ao longo do segundo tempo, as trocas de posicionamento entre ele e o Adama, ele e o Vitinha foram constantes, mas essa mexida não fez efeito. O Vitinha não participou tão bem assim do jogo, não foi mal nem bem, e o Pedro Neto continuou na constância, mas não gerou nenhum gol, e o placar se manteve o mesmo, 3-2, e a partida terminou assim. Bom, o jogo em geral, ao todo foi um jogo muito bacana, de alto nível. O primeiro tempo foi muito mais equilibrado, a gente consegue notar aqui nas estatísticas maior igualdade nas finalizações, até mais finalizações certas por parte do West Ham, e não é à toa que ele abriu 3-0 e tomou só um gol no primeiro tempo, perdão. Já o segundo tempo não foi muito equilibrado, o Wolverhampton pressionou bastante, dominou totalmente o jogo, porém não conseguiu reverter um placar favorável. Então méritos para o West Ham e uma grande vitória por parte da equipe comandada por Daniel Moyes. Aqui, falar dos destaques do jogo. O Pedro Neto, que por parte do Wolverhampton foi, não de longe, mas foi claramente o principal jogador, deu uma assistência, participou bastante do jogo em todos os lados do campo ofensivo. Aqui no mapa de color a gente consegue ver que ele se concentrou mais no lado esquerdo, mas aqui dá pra ver que ele participou do lado direito, bastante pela faixa central, e foi uma bela partida do Pedro Neto. Do lado do West Ham não podia ser outro, Jesse Lingard jogou muito, participou dos 3 gols. Foi uma partida espetacular, não é à toa que ele merece esse meu título de melhor em campo do West Ham. Falar agora um pouco da tabela. Eu resolvi fazer um comparativo com a tabela da temporada passada. Aqui a gente vê o Wolverhampton brigando até a última rodada por uma vaga em competições internacionais com o Tottenham e com o Leicester, uma diferença de 1 gol de saldo de gols e 3 pontos do Leicester para pegar uma vaga em competição internacional. Enquanto isso, o West Ham, lá na parte de baixo da tabela, um campeonato medíocre em comparação com os investimentos que foram feitos pelo West Ham, que ele desembolsou uma bela bagatela de dinheiro para formar um bom elenco, e isso não reverteu em nada. Foi um péssimo campeonato, diferente do que foi esse ano. Não investiu tanto, vendeu alguns jogadores e está fazendo uma campanha surpreendente, em 4º colocado, pegando vagas de Champions League até o momento, muito próximo do Chelsea, do Tottenham e do Liverpool. Vamos combinar que a chance dessa colocação se manter até o final do campeonato é baixa, mas só de estar aqui já é um grande feito. Enquanto isso, o Wolverhampton, que desde que subiu a Premier League faz excelentes campanhas, está em 14º colocado. Não está sendo uma boa campanha do Wolverhampton, pelo contrário. Aqui os últimos 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate, e desde que o Raul Jiménez, o principal jogador atacante mexicano, se machucou,
o time meio que se perdeu. Não consegue se encontrar, não está tendo tantos bons resultados como tinha nas últimas temporadas. Porém, os próximos 2 jogos podem ser partidas para respirar, para trazer vitórias e o Wolverhampton terminar o campeonato com bons resultados e fazendo jus ao bom futebol que tem e as boas campanhas nos campeonatos anteriores. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, se tiver algum tópico para comentar, discutir comigo, comenta aqui nos comentários ou me marca lá no Twitter. Lembrando que esse vídeo aqui vai virar uma thread, eu vou postar amanhã de manhã. E lá no meu Twitter, @comentarista_burr, me segue lá. E é isso, muito obrigado pela audiência e valeu! Isso pra mim já deu um basta. Só isso, mais nada, tá? Mas mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez não vai passar impune não.